Olá pessoal, eu sou a professora Carolina. Hoje vamos iniciar a nossa aula de Ciências para o 6º ano. O tema da nossa aula é Dinâmica dos Movimentos Terrestres e as suas influências. A habilidade que nós iremos trabalhar é a EF06 CI 14. É a habilidade de reconhecer e explicar que os movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol originam eventos como as mudanças na sombra de objetos ao longo do dia e em diferentes períodos do ano. Hoje nós vamos tratar principalmente sobre os movimentos de rotação, translação da Terra e o eixo de inclinação da Terra e como todos esses movimentos influenciam na produção de sombras dos objetos e também na produção das estações do ano. Então, eu vou propor uma reflexão para vocês. Vocês já perceberam como a sombra de um objeto muda de lugar ao longo do dia? Ou como as sombras são diferentes durante o verão ou durante o inverno? Isso acontece porque a Terra tem dois movimentos super importantes. O primeiro que vamos estudar hoje é o movimento de rotação. O movimento de rotação é quando a Terra gira em torno de si mesma. Esse movimento dura em torno de 24 horas. E ele é responsável por promover o dia e a noite. Já o movimento de translação da Terra é quando ela dá um giro completo em torno do Sol. Esse giro tem em torno de 365 dias. Lembrando que esse movimento dura em torno de 365 dias e 6 horas, que, acumulando-se a cada 4 anos, dá em torno de um dia a mais no nosso calendário. É o famoso ano bissexto. Então, essa volta completa que a Terra dá em torno do Sol, junto ao seu eixo de inclinação, promovem as estações do ano. Esse eixo de inclinação tem em torno de 23 graus e 26 minutos. Então, a Terra girando em torno do Sol faz com que a luz solar chegue em diferentes pontos da Terra com ângulos diferentes. Por exemplo, na região do Equador, a luz do Sol vai chegar retinho, formando aproximadamente 90 graus. É uma região muito quente. Também devemos lembrar que o Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, fazendo com que haja a alternância das estações do ano. Então, quando, por exemplo, no hemisfério norte é primavera, no hemisfério sul é outono. Quando no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno. Vamos estudar um pouquinho também dos conceitos de solstício e equinócio que acontecem dentro desse tema de estações do ano. Equinócio, a própria palavra nos diz que é a mesma duração do dia e a mesma duração da noite. Equi. Ele acontece durante as estações de primavera e outono, pois quando a Terra está girando em torno do Sol, nessas estações não há muita diferença da quantidade de luz que chega nos hemisférios. Então terá a mesma duração do dia e a mesma duração da noite. Já nas estações de verão e inverno, nós temos o solstício. Solstício significa sol parado. No solstício de verão, por exemplo, no hemisfério sul, o dia será mais longo do que a noite. Já no solstício de inverno, no hemisfério norte, a noite será mais longa do que o dia. As datas em que acontecem esses eventos são essas. No hemisfério sul, o equinócio de outono acontece em 20 e 21 de março. O solstício de verão, 21 e 22 de dezembro. O equinócio de primavera, 22 ou 23 de setembro.
e o solstício de inverno 20 ou a 22 de junho. Essas datas podem dar uma variada conforme os anos passam. Para finalizar e fixar o conhecimento que nós aprendemos hoje, eu vou propor uma atividade prática em que vocês vão observar a posição do Sol no céu e discutir as consequências disso para a sombra dos objetos ao longo do dia. Primeiro, nós iremos lá no pátio e escolher um local aqui da escola para fixar o nosso objeto. Vamos utilizar, por exemplo, um cabo de vassoura fixado ao chão. Com o giz, iremos marcar a posição da sombra desse cabo de vassoura e marcar o horário. Esse procedimento nós vamos repetir a cada hora do dia. Em seguida, os grupos vão fazer anotações sobre o que aconteceu com a sombra do objeto ao longo do dia. Se a sombra encolheu, se ela aumentou, se ela se moveu para a esquerda ou para a direita. Para finalizar, o grupo deve registrar essa atividade com uma fotografia e elaborar uma apresentação para a classe. Essa apresentação pode ser em forma de cartaz e pode ser também oralmente mostrando o relatório. Para finalizar e concluir a nossa aula, hoje nós aprendemos sobre os movimentos de rotação e translação da Terra e como eles influenciam nas mudanças da sombra de objetos e estações do ano. Obrigada!